3 segredos reais escondidos no mundo. Você pisa, olha, respira e nem imagina o que está ali, perto demais para ser visto. A cidade debaixo da cidade. A primeira vez que o repórter desceu a escada estreita no centro de São Paulo, o barulho da avenida ficou lá em cima, como se alguém tivesse fechado uma porta grossa. O ar mudou, úmido, com cheiro de ferrugem, cal e água parada. A lanterna varria paredes de tijolo antigo, arcos de concreto e trilhos tortos que não levam mais ninguém a lugar nenhum. Pouca gente imagina que sob os pés apressados do centro, existe um mapa paralelo feito de túneis, salas cegas e corredores que nascem do fim do século XIX, quando a cidade ainda era baixa e o rio ainda era rio. Parte virou infraestrutura de metrô, parte foi abandonada, e outra parte segue ali, sem placa, sem visita guiada, com portas de ferro que parecem parede. No caminho, ele ouviu o gotejar constante e o eco dos próprios passos, como se alguém andasse junto, alguns metros atrás. Um engenheiro aposentado, desses que falam baixo, explicou que existem passagens ligando antigos porões de prédios públicos, galerias de drenagem e até trechos de um bonde subterrâneo que nunca saiu do papel. Em certos pontos, a cidade de cima aparece em frestas. Você enxerga luz passando por ralos, escuta a conversa distorcida de um ônibus parando no semáforo, e sente o tremor dos caminhões como um trovão abafado. Ele contou também que moradores de rua já usaram esses vazios como abrigo, e que vigias encontram colchões úmidos, panelas queimadas e desenhos riscados com carvão, como se alguém tentasse deixar uma marca de existência num lugar que não admite gente. Quando o repórter perguntou por que ninguém fala disso, o engenheiro deu de ombros. Porque todo mundo prefere acreditar que a cidade é só o que aparece. Na saída, com a camisa grudada e a garganta seca, ele olhou para o calçadão cheio e teve a sensação estranha de estar sobre um segundo mundo, quieto, escuro e enorme, respirando devagar abaixo do concreto. Dias depois, ele voltou com um historiador que carregava mapas e uma calma desconcertante. Entraram por uma boca escondida atrás de um estacionamento, passando por uma grade que parecia ventilação. Lá embaixo não havia glamour, só abandono metódico. As paredes tinham marcas de enchente, uma linha marrom subindo quase até o teto, lembrando que esse labirinto vira rio quando a chuva cobra dívida antiga. O historiador apontou inscrições com datas e nomes de operários, gente sem foto, mas que quis riscar o sobrenome no cimento fresco. Num nicho lateral acharam restos de azulejos azuis, talvez de um banheiro de serviço de alguma repartição demolida sem ninguém notar o que havia embaixo. Mais adiante, uma sala redonda guardava cabos antigos e jornais de 1932, colados numa massa escura cheirando a tinta velha. Ele disse que certos corredores chegam perto do vale do Anhangabaú por baixo, onde existiam galerias para escoar o antigo córrego. O repórter não romantizou nada. Sentiu só respeito por aquilo ter ficado ali, décadas sem luz nem plateia, enquanto a cidade troca de pele lá em cima. O relógio que anda para trás. Em uma vila fria da Morávia, na atual República Tcheca, existe um relógio de torre que deixa os turistas desconfiados. Não é bonito, não tem ouro, não tem carrilhão. Tem só um mostrador com números simples e um ponteiro vermelho que parece cansado. O detalhe é que ele gira ao contrário. O velho zelador da igreja diz que isso não é truque recente, nem marketing de cidadezinha. A engrenagem foi montada assim no fim do século XIX por um artesão chamado Joseph, depois de um incêndio que levou metade das casas de madeira e os arquivos da paróquia. Quando a torre foi reconstruída, ele apareceu com a proposta estranha. Um relógio para lembrar a comunidade que o tempo pode ser revisto, não só atravessado. Não era frase de efeito, era um jeito duro de lidar com luto. Ele perdeu a esposa e 2 filhos no incêndio. Então passou meses recolhendo metal queimado, dobrando molas e limando dentes de roda, até conseguir um mecanismo que aos olhos de quem passa, parece contrariar a física. A cada hora cheia, em vez de badalar para o futuro, ele toca como quem chama de volta. Os moradores mais antigos contam que nas semanas seguintes à instalação, alguns sobreviventes subiam a colina só para ficar olhando o ponteiro recuar, em silêncio, com as mãos nos bolsos, como quem tenta recolocar uma peça no lugar. O repórter que visitou a vila percebeu outra coisa. O relógio, ao contrário, muda o humor de quem para na praça. Você se dá conta de que vive correndo sem perguntar para onde, e de que o passado não é só memória, é peso no corpo. Quando o vento bate, o som das engrenagens chega fino, e a torre parece respirar. O zelador disse que de quando em quando, alguém deixa uma carta dobrada na porta da igreja, sem assinatura, pedindo para que o relógio nunca seja consertado, porque ele lembra que o tempo não cura por si só, quem cura é gente. E ali, naquela vila de telhados baixos, um objeto simples segue girando contra o sentido do mundo, mais como ferida aberta do que como atração.
A história ganhou fama quando um cineasta filmou o ponteiro durante uma nevasca e postou sem explicar. Chegaram curiosos e teorias de todo tipo, mas o motivo real está nos cadernos de Joseph, guardados pela neta. Neles não há segredo tecnológico, só notas sobre arrependimento. Ele escrevia que cada volta para trás era um pedido de desculpa ao que não pôde salvar. Há páginas com nomes de vizinhos mortos e ao lado, desenhos de rodas dentadas, como se cada dente carregasse um rosto. A neta mostrou o primeiro protótipo, uma peça pequena enferrujada que ele testou no quarto enquanto o cheiro de fumaça ainda estava nas roupas. Hoje, quando alguém morre, a vila faz uma caminhada noturna até a torre. Ninguém olha o ponteiro, olha só a luz acesa lá dentro. O repórter subiu, ouviu o atrito das peças e entendeu que o relógio não promete cura. Ele só repete que o tempo pode andar ao contrário, mas a vida exige um passo agora. E aí mora uma paz estranha e bem quieta. A floresta que brilha de dia. Na costa de Okinawa, no Japão, há um trecho de mata que não aparece nos cartões postais. Não é templo, não é praia, não tem loja de lembrança. É uma floresta baixa, cheia de raízes nuas e pedras lisas, onde os moradores entram só quando precisam de silêncio. Um biólogo brasileiro que fazia intercâmbio chegou ali guiado por uma senhora que falava pouco e andava rápido. Ela preferia o caminho de terra úmida ao asfalto, e repetia que se ele quisesse entender a ilha, deveria primeiro olhar para o que vive escondido. Quando atravessaram a última fileira de pinheiros, o chão começou a brilhar. Não era luz de vagalume, nem reflexo de sol. Eram manchas azuladas, como se alguém tivesse derramado tinta fosforescente sobre folhas e troncos. O biólogo ajoelhou, tocou com a ponta do dedo e viu a pele acender fraca por alguns segundos. Foi aí que sentiu o cheiro forte, meio doce, de coisa viva apodrecendo. A senhora explicou que aquilo acontece depois de dias de chuva, quando certos fungos tomam conta da madeira morta. São espécies bioluminescentes que, em vez de esperar a noite, conseguem brilhar mesmo sob a luz cinza da manhã. O efeito é triste e bonito ao mesmo tempo, porque a luz nasce da decomposição. Os fungos se alimentam do que caiu e, no processo, liberam uma reação química que acende como brasa fria. Ele caminhou por entre árvores tortas, ouvindo corvos, sentindo barro puxar o tênis e vendo o azul surgir em pequenas ilhas no escuro do chão. Pensou em quantas pessoas passam a vida tentando parecer fortes quando na verdade é no pedaço quebrado que alguma coisa se revela. Não era lição pronta, era sensação no peito, essa mistura de assombro e respeito. Mais tarde, no laboratório, ele confirmou que o fenômeno se chama Foxfire, mas o nome não dá conta da cena. Ali, entre madeira molhada, a floresta parecia fazer luz para si mesma, como quem se recusa a desaparecer. O mais inesperado é que os moradores não tratam isso como milagre, tratam como aviso. Quando o chão começa a acender, dizem que um tufão pode vir, porque a umidade acorda os fungos. Os pescadores evitam sair, as crianças não brincam perto do mar, e os mais velhos fecham a janela cedo. O biólogo achou exagero até ver, na madrugada seguinte, o vento dobrar os bambus como palitos. Depois que a tempestade passou, a mata ficou estraçalhada, galhos no chão, troncos abertos, cheiro de sal entrando. E foi nessa destruição recente que o brilho voltou mais forte, como se a floresta respondesse ao golpe com uma lâmpada interna. A luz azul não é para ser vista em tela, é para ser vista ali, no corpo, com a roupa molhada e a mão suja de barro. Na despedida, a senhora disse que, quando alguém está muito triste, ela traz para esse lugar. Não para consolar com palavras, mas para mostrar que até o que apodrece tem uma maneira de brilhar. Ele voltou para casa com isso atravessado, não como esperança fácil, mas como lembrança concreta de que vida e fim caminham grudados.